Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Inteligência Emocional, um livro escrito por Daniel Goleman, e hoje a gente vai falar sobre alta ansiedade, baixo desempenho. E ele diz assim, dá um exemplo, de uma situação. Eu me preocupo com meu filho, ele entrou para o time de futebol da universidade e logo vai acabar se machucando. É tão dilacerante vê-lo jogar que deixei de ir aos jogos de que ele participa. Sei que meu filho deve estar decepcionado por eu não ir ao tratamento por causa da ansiedade. Ela sabe que sua preocupação a impede de fazer o que gostaria. Mas quando chega a hora de tomar uma decisão simples, como ver o filho jogar futebol, fica com a cabeça inundada de ideias trágicas. Não possui livre-arbítrio? As preocupações sufocam a razão. Como vimos, a preocupação é a essência do efeito prejudicial da ansiedade sobre todo tipo de desempenho mental. É claro que a preocupação é, num certo sentido, uma resposta útil que se deu erradamente. Uma super cuidadosa preparação mental para uma ameaça previsível, mas esse ensaio mental é uma desastrosa interferência cognitiva quando colhido numa rançosa rotina que prende a atenção, intrometendo-se em todas as outras tentativas de concentrar-se em outra coisa. A ansiedade solapa o intelecto. Numa tarefa complexa, intelectualmente exigente, de grande pressão, como a dos controladores de tráfego aéreo, por exemplo, a alta ansiedade crônica é um previsor quase certo de que a pessoa vai acabar fracassando no treinamento ou na profissão. Os ansiosos têm mais probabilidade de falhar, ainda que tenham contagens superiores em testes de inteligência, como constatou um estudo de 1.790 alunos em treinamento para postos de controle de tráfego aéreo. A ansiedade também sabota todos os tipos de desempenho acadêmico. 126 diferentes estudos com mais de 36 mil pessoas constataram que quanto mais a pessoa é propensa a preocupações, mais fraco é seu desempenho acadêmico. Não importa qual a espécie de medição, notas e provas, média de pontos ou testes de rendimento. Quando se pede a pessoas inclinadas a preocupações que executem uma tarefa cognitiva do tipo classificar objetos ambíguos em uma de duas categorias e narrar ao mesmo tempo, o que lhes passa pela cabeça descobre-se que são os pensamentos negativos. Não vou conseguir fazer isso. Não sou bom nesse tipo de teste, que mais diretamente atrapalham seus processos de decisão. Na verdade, quando se pediu a um grupo de controle de não preocupados que simulasse preocupação durante 15 minutos, sua capacidade de fazer a mesma coisa deteriorou-se acentuadamente. Quando os preocupados tiveram uma sessão anteriormente à execução da tarefa de 15 minutos de relaxamento, o que reduziu o seu nível de preocupação, não tiveram problemas com ela. O teste de ansiedade foi estudado cientificamente pela primeira vez na década de 1960 por Richard Alpert, que me confessou ter esse seu interesse despertado porque, quando estudante, os nervos muitas vezes o faziam sair-se mal nas provas, enquanto um colega, Ralph Haber, achava que a pressão antes de uma prova, na verdade, ajudava a sair-se melhor. A pesquisa deles, entre outros estudos, mostrou que há dois tipos de estudantes ansiosos: aquele cuja ansiedade prejudica o desempenho acadêmico e os que se saem bem apesar da tensão ou talvez por causa dela. A ironia do teste de ansiedade é que a mesma apreensão quanto ao sucesso na prova, que idealmente motiva alunos como Haber a se prepararem melhor para as provas e terem bom desempenho, é capaz de sabotar o êxito de outros. Para pessoas muito ansiosas como Alpert, a apreensão pré-prova interfere para um estudo eficaz e, durante a prova, a clareza mental, essencial para que se saiam bem, fica comprometida. A variedade de preocupações relatadas por pessoas que deverão ser submetidas a um teste prediz qual será o desempenho delas. Os recursos mentais despendidos numa tarefa cognitiva, a preocupação, simplesmente minam os recursos existentes para o processamento de outras informações. Se ficarmos preocupados com a possibilidade de fracassar na prova que estamos fazendo, teremos menos atenção para ser empregada na resolução das questões. Nossas preocupações se tornam profecias autoconcretizantes, impelindo-nos para o próprio desastre que predizem. As pessoas capazes de
canalizar suas emoções, por outro lado, podem usar a ansiedade antecipatória sobre um discurso ou tese próximos, digamos, para motivarem-se a prepararem-se bem para a tarefa, com isso saindo-se bem. A literatura clássica em psicologia descreve o relacionamento entre ansiedade e desempenho, incluindo o desempenho mental, em termos de um U invertido. No pico do U invertido está a proporção ideal entre ansiedade e desempenho, com uns poucos nervos propulsionando o grande rendimento, mas ansiedade de menos. O primeiro lado do U traz apatia e pouquíssima motivação para o esforço necessário ao êxito. Enquanto ansiedade demais, o outro lado do U sabota qualquer tentativa de êxito. Um estado de euforia branda, hipomania, como é tecnicamente chamada, parece ideal para escritores e outros em vocações criativas que exigem fluidez e diversidade imaginativa de pensamento. Fica em algum ponto do pico do U invertido. Mas é só a euforia sair de controle que se torna mania mesmo, como nas oscilações de humor dos maníacos depressivos. E a agitação solapa a capacidade de pensar com coesão suficiente para escrever bem, muito embora as ideias fluam livremente. Na verdade, livremente demais para podermos acompanhá-las bem e concretizarmos alguma coisa. Os estados de espírito positivos, enquanto duram, aumentam a capacidade de pensar com flexibilidade e mais complexidade, tornando assim mais fácil encontrar soluções para os problemas intelectuais ou interpessoais. Isso sugere que uma das maneiras de ajudar alguém a solucionar um problema é contar-lhe uma piada. O riso, como a euforia, parece ajudar as pessoas a pensar com mais largueza e a fazer associações de forma mais livre, percebendo relações que, de outro modo, poderiam ter-lhes escapado. Uma aptidão mental importante não apenas na criatividade, mas para reconhecer relacionamentos complexos e prever as consequências de uma determinada decisão. As vantagens intelectuais de uma boa risada são mais impressionantes quando se trata de resolver um problema que exige uma solução criativa. Um estudo constatou que as pessoas que assistiram a um vídeo de humor depois resolviam com facilidade um quebra-cabeça que foi durante muito tempo utilizado por psicólogos para testar o pensamento criativo. No teste, as pessoas recebem uma vela, fósforos e uma caixa de percevejos. E pede-se que elas preguem a vela numa parede de cortiça, de modo que ela queime sem pingar cera no chão. Muitas pessoas que percebem esse problema entram em fixidez funcional, pensando em usar os objetos das formas mais convencionais. Mas os que assistiram ao filme cômico, comparados com outros que assistiram a um filme sobre matemática ou fizeram exercícios, tinham mais probabilidade de ter um uso alternativo para a caixa de percevejos, e com isso davam uma solução criativa. Pregar a caixa na parede e usá-la como castiçal. Mesmo ligeiras mudanças de humor podem dominar o pensamento. Ao fazer planos ou tomar decisões, as pessoas têm um desvio perceptivo que as leva a ficar mais expansivas e positivas no pensar. Isso se deve em parte ao fato de a memória ser específica de um estado de espírito, de modo que, quando estamos num bom estado de espírito, lembramos de boas coisas. Ao pensarmos em os prós e contras de uma linha de ação, quando estamos nos sentindo bem, a memória desloca a nossa avaliação dos sinais para os que apontam para o lado positivo, tornando mais provável que façamos alguma coisa ligeiramente aventureira ou arriscada, por exemplo. Da mesma forma, um estado de espírito negativo prejudica a memória, tornando mais provável que nos fixemos numa decisão medrosa, excessivamente cautelosa. As emoções descontroladas tolhem o intelecto, mas como vimos no capítulo 5, podemos colocá-las sob controle. Essa capacidade emocional é a aptidão mestra, facilitando todos os outros tipos de inteligência. Vejamos alguns casos a esse respeito, as vantagens de esperança e otimismo e os momentos sublimes em que as pessoas se superam. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.